Olá, uma boa noite para você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, rádio, TV, internet, em todo o Brasil, na América Latina, Estados Unidos. Grande abraço aos nossos amigos portugueses, ora pois, e a partir de Portugal, Europa, Norte da África, é a Canção Nova chegando até a sua casa, sempre com um tema importante, o programa em pauta, cada semana aí abordando uma temática realmente importante para a nossa vida, para o nosso dia a dia e querendo ser essa ajuda oportuna, não é verdade? Então hoje vamos conversar sobre este que é um dos males do nosso tempo, pois é, a depressão. O que fazer? Como fazer? Não é? Vamos conversar e para isso, claro, como sempre acontece aqui no nosso programa, vamos à nossa matéria inicial. A depressão, segundo os especialistas, é um problema psiquiátrico e psicológico caracterizado pela perda de prazer nas atividades diárias, apatia, alterações cognitivas, psicomotoras, alterações do sono, alterações do apetite, redução do interesse sexual, retraimento social, ideação suicida e prejuízo funcional significativo. O transtorno depressivo maior diferencia-se do comportamento triste ou humor melancólico, que afeta a maioria das pessoas regularmente, por se tratar de uma condição duradoura com fatores neurológicos acompanhada de vários sintomas específicos. Ou seja, depressão não é tristeza, é uma doença que precisa de tratamento. Estima-se que cerca de 15 a 20% da população mundial, em algum momento da vida, sofreu de depressão. A depressão é mais comum em pessoas com idade entre 24 e 44 anos. Dependendo do motivo, pode ser dada a crianças e adolescentes, como por exemplo, na separação dos pais, problemas na escola, sexualidade, rejeição e principalmente bullying. Estima-se que o risco de desenvolver depressão ao longo da vida seja de 10% para os homens e de 20% para as mulheres, e é mais frequente em países frios. Depressão, a doença do século, no Em Pauta desta noite. Pois é, como você acompanhou aí, realmente um grande desafio, não é verdade? Aqui nos nossos estúdios em Belo Horizonte, estamos aqui na Avenida Isabel Bueno, número 400, no Jaraguá. Nosso querido Frei Antônio Moser, diretor-presidente da Editora Voz e teólogo. Boa noite, Frei Moser. Muito boa noite, Padre Hamilton, boa noite aos telespectadores. Eles devem estar pensando, mas esses dois, como eles se arriscam? Ora, mergulho na política, na economia, depois na ética, depois no matrimônio, na sexualidade e agora depressão, não é? Questão psiquiátrica, você definiu, não é? Não é isso mesmo? Uhum. Você, naturalmente, já está muito seguro, porque sabe quem tem no seu lado direito, não é? Exatamente. Quem está aí. Como o Frei Moser disse, claro, aqui no nosso programa Em Pauta, sempre temos a presença de um especialista, não é? Alguém que pode nos ajudar e muito na reflexão das temáticas. E hoje temos a presença aqui do professor, não é? Dr. Jesus Santiago, ele que é doutor em psicanálise e psicopatologia e é professor aqui na Universidade Federal de Minas Gerais. Boa noite, Dr. Jesus, seja bem-vindo ao Em Pauta. Boa noite, queria agradecer o convite para a gente levar uma conversa, não é, agradável aí sobre esse tema da máxima importância no mundo contemporâneo, não é? Aliás, doutor Jesus, aqui já tem uma questão inicial, não é? A gente viu aí alguns números, mas no momento fala-se aí que aproximadamente 30% da população mundial possa estar passando pela depressão, é isso mesmo? Recentemente, uma pesquisa na América Latina identifica, nos países da América Latina, né, onde a gente teria condições sociais mais ou menos, não é? A gente teria uma amostragem de condições sociais mais ou menos homogêneas, não é?
a gente teria em torno de 20 milhões de pessoas que padecem do quadro de depressão propriamente dito, não é? Evidentemente que isso necessitaria, esses trabalhos estatísticos, necessitaria da gente poder conseguir identificar melhor, não é, o que é depressão, não é? Nem tudo pode ser, nem toda manifestação, nem toda reação, por exemplo, de tristeza pode ser considerada um quadro depressivo. Não é? Aliás, de uma forma assim, bastante simples e até para as pessoas que estão em casa nos acompanhando perceberem bem ou conseguirem diferenciar o que diferencia, por exemplo, basicamente um quadro, de fato, como o senhor disse, depressivo, de um quadro na linha dos sintomas, mas que não é depressão. Até interessante, porque a introdução que vocês acabaram de mostrar, de alguma maneira toca nesse ponto, não é? Ao dizer que a depressão não é simplesmente a tristeza, não é? A tristeza é uma reação que qualquer indivíduo humano apresenta, não é? Diante de uma situação, por exemplo, de perda, o indivíduo pode responder com a tristeza. A depressão propriamente dita, não é? Portanto, não é apenas um afeto triste, ela diz respeito a um humor triste. Antes de tudo, é necessário distinguir, portanto, a tristeza de uma alteração do estado de ânimo, não é? E esse estado de ânimo, essa alteração do estado de ânimo, que é a depressão propriamente dita, apresenta uma modificação, vamos dizer, naquilo que seria o sentimento vital, basal, não é? Da vida. Isso através de alguns sintomas, de alguns sinais, sintomas afetivos, não é? Por exemplo, a anedonia, não é? A perda do prazer, por exemplo, a irritabilidade, por exemplo, a própria tristeza, não é? Mas também sintomas neurovegetativos, a perda do apetite, a insônia, o cansaço, a fadiga, não é? E, sobretudo, no meu ponto de vista, o que a gente chamaria de alterações ideativas, não é? Que é um pessimismo, que é uma alteração na volição, na vontade, Perfeito. que é, antes de tudo, assim, uma perda da estima de si, não é? São características importantes. Nos casos mais graves, nós vamos ter sinais, não é, do que nós chamamos de sintomas propriamente psicóticos. A depressão pode vir associada a sintomas mais graves, não é? Sintomas psicóticos, como é o caso de um delírio, de uma alucinação, não é? E o delírio na depressão, ele tem características próprias, não é? Geralmente, ideias de ruína, de miséria, ideias que são delirantes, evidentemente, ideias hipocondríacas, uma culpabilidade muito intensa. Tá certo. Agora, já eu quero perguntar uma questão e com certeza você em casa deve estar pensando em torno dela, em relação à nossa sociedade. Eu quero perguntar isso aqui para o doutor, mas deixa eu perguntar aqui para o Frei Moser, porque ao que a gente tem percebido, Frei Moser, talvez o maior problema em relação à depressão é justamente o desconhecimento, não é? Se a pessoa desconhece, ela não consegue identificar que tem e, portanto, não vai tratar. E como o doutor explicitou bem, ou seja, por se tratar de uma doença e que carece, portanto, de tratamento, de remédio e assim por diante. O desconhecimento, portanto, está aí uma coisa nos nossos dias especialmente, porque cai-se às vezes até num certo modismo. Ah, não, qualquer coisinha é depressão, e talvez não seja por aí, né? Eu acho que a colocação do doutor foi muito importante, não é? Mostrando assim uma panorâmica, manifestações, não é? E agora, só que o doutor não falou, nem eu nunca tinha pensado no desconhecimento, ou seja, a pessoa, por assim dizer, não se apercebe, não se vê no espelho, que ela está entrando no estado de depressão. E nesse sentido, há pessoas que colaboram, não é? Elas, por assim dizer, ficam ruminando aquela ideia de ruína, não tenho mais futuro. Não é? Então, a pessoa, por assim dizer, se alimenta da própria depressão. Há uma espécie assim de autoalimentação, né, dos estados depressivos. Também uma outra coisa nessa linha do desconhecimento
Você colocou logo no começo, na chamada inicial, o fator clima. Quantos suicídios nos países nórdicos? Tem algo, sem dúvida nenhuma. E por que todo o pessoal dos países nórdicos, modo de dizer todo o pessoal, quem pode, se manda no verão para a Itália, para o Egito, agora está meio inquieto, mas o turismo para regiões do sol. Não é? E o Brasil está começando a ser percebido nesse sentido. Então o clima também influencia. Agora, claro que não sei isso até que ponto que o doutor concordaria comigo em 2 pontos. Primeiro, você colocou normalmente na faixa da adolescência até os 30, 40 anos. Não tem uma depressão também da pessoa que está já com seus 80 anos, ou seja, idade avançada, e morre um, morre o outro, vai ficando isolado. Então, é uma questão que eu me coloco. E eu responderia, da minha parte, eu acho que é uma tentação. A pessoa vai envelhecendo, vai perdendo parentes, amigos, todo mundo, e vai se sentindo... Então tem que já prevenir, ou seja, ter o conhecimento do que é a depressão e tomar preventivos para não precisar recorrer a medicamentos. E a última colocação é um pouco nessa linha. Também tem situações sociais, econômicas, políticas, que favorecem o quadro de depressão. A pessoa talvez tenha uma predisposição, mas favorece. Eu imagino o que ocorre no Iraque, nessa altura, no Afeganistão, no norte da África, sobretudo agora na Líbia. Gente, deixar tudo. Uma pessoa um pouco fragilizada, ela acaba realmente sendo vítima da depressão. Né? Seria um pouco a minha colocação, mas o doutor aí colocou tão bem que até é uma ousadia. E gostei, sobretudo, da ideia da volição. Lá no fundo, a pessoa perde a vontade de, né? Mas ela adquire uma outra vontade de se autodestruir. Pois é, aí é uma coisa bastante séria. Doutor, com relação a essas 2 questões que o Frei apresentou em relação à manifestação da depressão, ela, né, a questão da idade, portanto, é entre juventude... não maior idade, mas aí a pessoa adulta, então 30, 40 anos. É esse período normalmente que se verifica a maior incidência? Bom, é importante dizer que das patologias mentais, a depressão, apesar dela ser hoje algo muito difundido, não é? Como eu dizia, o sofrimento mental hoje tende a ser tomado como depressão, o que é, a meu ver, uma incorreção. Na verdade, nós temos um leque, uma variedade de manifestações do sofrimento mental, mas há uma tendência nos dias de hoje a caracterizar o sofrimento mental do ponto de vista da depressão. Eu penso que é necessário ter um certo rigor para delimitar de maneira mais precisa o que é a depressão. E aí a gente entraria nessa inter-relação de fatores internos, propriamente mentais, e fatores externos, não é? Como é o caso da questão da idade. O sujeito está se aproximando da velhice, não é? Tomar contato com outros, com parentes, amigos, não é? Com o falecimento de parentes e amigos, eu penso que a gente teria que levar em consideração uma certa complexidade do quadro depressivo. Ou seja, essa interação entre elementos internos e elementos externos. Não é? Em primeiro lugar, considerar a predisposição propriamente orgânica. Não é? A depressão ela tem uma componente constitucional. Não é? Ela envolve alterações na fisiologia do cérebro, particularmente na circulação dos neurotransmissores. Não é? Mas a gente deve considerar que há aspectos também causais no nível da vida psíquica, da vida mental, não é? Então eu diria que as respostas que um sujeito pode dar diante de um fator externo, como o envelhecimento, elas são variadas, não é? Nós não vamos ter um deprimido só pelo fato dele se deparar com uma situação externa, não é, da vida adversa. É necessário certas características que envolvem, não é, vamos dizer assim, o aspecto da organicidade, mas também o aspecto da vida psíquica. Tem indivíduo que tem recursos mentais, recursos simbólicos
mais elaborados para lidar com a diversidade da vida. Outros não, sucumbem muito facilmente. Não é? Aliás, é muito interessante que me ocorreu agora a lembrança. Aliás, foi o senhor que mencionou isso faz muito tempo, mas não me fugiu da memória. Onde você estava, parece que ia celebrar o aniversário natalício de uma pessoa assim, muito especial, mas eu não sabia ainda quem era. E quando chegou na sacristia, aí se encontrou com uma pessoa já de uma certa idade, ele disse: pois é, Frei Moisés, o senhor imagina, não é? Eu não sei o que vou fazer quando ficar velho, porque por enquanto eu só estou completando 100 anos. Você imagina? Então olha a disposição dessa pessoa, na verdade. Doutor Silvio Freire. Pronto. Eu me comprometi a partir dos 90 anos a celebrar o aniversário dele, né? Cada ano. Aí chegou um ponto dos 100 anos, falei: o doutor Silvio, não vai muito longe, não. Não é que o homem viveu até 106 anos e morreu lúcido. Estava afetado do ponto de vista, vamos dizer, quase que cego, e também ouvido, uma certa dificuldade, mas ele trabalhava, obrigava as filhas, né, ter filhas, obrigava elas a escreverem artigos sobre educação, e ele continuava acompanhando todas as deficiências do nosso quadro educacional. Ia sempre ao colégio que ele fundou lá no Rio. Enfim, ô Silvio, olha, tem pessoas de idade, Frei Bernardino Lers, né, que faleceu agora aí há uns meses, né? Esse Frei Bernardino, com 90 anos eu estive, ele na cadeira de rodas, rindo assim, sabe? E lúcido, inteiramente lúcido e feliz da vida. Ou seja, e inclusive perdi, não faz muito tempo, um confrade meu, não tinha tanta idade assim, 83 anos, hoje não é mais nada, né? Mas de qualquer forma, também ele tinha essa tendência à depressão, mas ele conseguiu superar. E com essa ideia, aí eu quero colocar um outro elemento, do sentido de vida, que ele cumpriu uma missão que Deus lhe confiou e que ele queria ir ao encontro do seu Deus. É muito interessante. É um São Francisco. No fundo, o São Francisco, ele chamava a morte de irmã, morte. Então, ele pode ser que até tivesse tido assim umas depressõezinhas com o mau comportamento dos companheiros. Aliás, essa aí é uma questão que já vou perguntar aqui para o doutor. Agora nós vamos para um rápido intervalo, o primeiro do nosso programa. Você não saia daí não, tem muita coisa ainda para a gente conversar nessa noite sobre essa que se tornou aí, não é uma doença que tem chamado a atenção de muita gente, porque o negócio realmente não é fácil. Depressão. A doença do século, isso é o que a gente está discutindo na noite de hoje. Rápido intervalo, já estaremos de volta.